Neste vídeo eu gostaria de pensar com você sobre certos grupos de cristãos que negam a validade do batismo, o batismo na água para o crente, para a pessoa salva em nossos dias. Pois algumas pessoas que costumam espiritualizar tudo não mostram qualquer paciência com os ritos. Os chamados hiperdispensacionalistas, supondo que os primeiros livros do Novo Testamento refletem um período de transição, só aceitam as epístolas da prisão de Paulo como dotadas de autoridade doutrinária para a igreja e outros ainda somente as cartas de Paulo a partir de Romanos. Visto que o batismo e a ceia do Senhor não são descritos ali, ou seja, nas cartas de Paulo escritas da prisão, essas pessoas supõem que essas cerimônias, tanto o batismo como a ceia do Senhor, não tinham a intenção de prosseguir na igreja. Naturalmente, esse ponto de vista é extremado e discriminatório, primeiramente porque o material das chamadas epístolas da prisão é bastante pequeno e com eles ficamos reduzidos a uma base muito pequena para nosso sistema doutrinário. Em segundo lugar, tal posição destas pessoas que negam principalmente o batismo para a pessoa salva, tal posição é arbitrária, porque as próprias escrituras não ensinam tal coisa. É evidente que Paulo, os crentes e as igrejas locais cresceram no conhecimento e no entendimento espiritual conforme foi avançando os anos. Por essa razão, algumas doutrinas, como a da igreja e a questão do julgamento e do destino humano final, são melhores definidas em suas epístolas finais. Leia Efésios capítulo 1, versículo 10. Além disso, Paulo foi-se ele mesmo tornando-se mais e mais interessado em manter a comunhão espiritual elevada com Cristo do que em combater os judeus em torno da doutrina da justificação. Sem nunca deixar de apresentar a doutrina a eles, tanto judeus como gentios, todas as revelações do Antigo Testamento como do Novo Testamento têm uma evolução da parte de Deus, como também o registro da decadência moral do homem. Portanto, se pudéssemos voltar à igreja do fim do primeiro século e do começo do segundo século, voltar àquelas igrejas da era cristã, encontraríamos os cristãos observando o batismo para os novos convertidos, para as pessoas salvas, e a ceia do Senhor também. Ao mesmo tempo em que estariam lendo a Epístola aos Efésios e as epístolas pastorais de Paulo e colocando em práticas tais doutrinas. Além dos chamados hiperdispensacionalistas, como mencionei, há os chamados outro grupo de pessoas também chamado quáqueres. Esse é o nome dado a vários grupos religiosos com origem comum no movimento protestante britânico do século XVII. Esse grupo religioso, em sua busca religiosa mística e intuitiva, simplesmente rejeitam qualquer tipo de rito ou cerimônia, como se não fossem coisas necessárias ao nosso bem-estar espiritual, como o batismo e a ceia do Senhor, que são atos práticos, físicos, que são realizados pelos crentes, está registrado na Bíblia, mas como já mencionei, acham pontos na Bíblia para descartar e não ter essas coisas hoje. Portanto, em nossos dias, alguns usam o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Paulo disse: porque Cristo enviou-me não para batizar, para afirmar que o batismo não é uma ordem para a igreja hoje, pois o batismo era um ritual judaico e ficou no passado.
Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui e nunca disse em qualquer outra carta que escreveu, pois o que o apóstolo deixa claro nesse versículo era que, ao ser enviado por Cristo, a tarefa prioritária de seu ministério não era batizar, mas pregar o Evangelho. Isso não significa de maneira alguma que Paulo não acreditava no batismo, tanto que mencionou o nome de algumas pessoas que ele havia batizado. Ele disse: batizei a Crispo e a Gaio, e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e 16. Sendo assim, Paulo estava dizendo que o objetivo central de seu ministério não era batizar, não era o batismo. É provável que confiasse essa tarefa do batismo aos cristãos da igreja local. Esse versículo refuta, porém, qualquer sugestão de que o batismo é essencial para a salvação. Isso sim. Se fosse o caso de que o batismo era essencial para a salvação, Paulo estaria aqui dando graças por não ter salvo nenhum corinto, exceto Crispo e Gaio. É uma ideia absolutamente descabida e não tem apoio no restante das Escrituras. Mas por que Paulo batizou tão poucos em Corinto? Esses nomes que ele mencionou. Nessa e em todas as suas demais ações e omissões, Paulo não é determinado por suas próprias opiniões e inclinações, mas pela incumbência de seu Senhor, pelas ordens do seu Senhor. Note, Paulo disse: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para evangelizar. Isso não é um menosprezo ao batismo em si. Estaríamos interpretando mal essa palavra de Paulo se a explicássemos e avaliássemos desta maneira. O homem que escreveu Romanos capítulo 6, Paulo, onde ele explicou claramente o significado do batismo, também na água ali, não considerava o batismo de pouco valor. Mas é verdade que precisava primeiro ter pessoas salvas para o batismo. Sem a salvação, o batismo nem sequer seria possível. Então, não digo que qualquer crente pode batizar, mas a maioria dos crentes pode batizar os salvos, mas nem todos são pregadores, e principalmente pregadores como o apóstolo Paulo naqueles dias. Somente poderia ser entregue ao domínio do Senhor Jesus aquele que o conhecia e que reconhecia nele o Salvador indispensável, ao qual desejava pertencer de todo o coração. Então, esta pessoa seria batizada, mas para isso precisava ter o pregador. Por isso, evangelizar de fato era a primeira e mais necessária obra que consumia todo o tempo e todas as energias de Paulo. Quando acontecesse o fato extraordinário, quando os olhos das pessoas fossem abertas para que se convertessem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, como ele mesmo disse em Atos capítulo 26, versículo 18, então outros poderiam e deveriam realizar o batismo destes convertidos, destes salvos. Não devemos pensar que Paulo esteja diminuindo o batismo. As pessoas que ele tinha batizado, que ele mencionou aqui em 1 Coríntios, são crentes muito especiais. Por exemplo, Estéfanas provavelmente tinha sido o primeiro de todos. Leia 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. A outra pessoa que ele mencionou é Crispo. Ele foi nada menos que o principal da sinagoga de Corinto, Atos capítulo 18, versículo 8, e Gaio foi provavelmente o anfitrião de Paulo. Você pode ler Romanos capítulo 16, versículo 23. Para entender sobre o batismo mencionado por Paulo em 1 Coríntios, temos que analisar o contexto em que o assunto foi inserido ali. Por que Paulo mencionou que ele foi enviado para evangelizar e não para batizar? Pois o assunto é o seguinte: o batismo era em o nome de Jesus.
Esta frase em grego implica a relação mais íntima possível. Dar dinheiro em nome de alguém era pagá-lo em seu nome, em sua possessão pessoal. Vender um escravo em nome de alguém era entregá-lo em sua possessão absoluta e indiscutível. Um soldado jurava lealdade em nome de César, portanto, pertencia absolutamente ao imperador. Então, esta frase, em nome de, implica uma possessão absoluta e total. No cristianismo, implicava ainda mais. Implicava que o cristão não só pertence a Cristo, mas também, de alguma estranha maneira, estava identificado com Ele, com Cristo. Estavam literalmente nele. O que Paulo quer dizer é: estou muito contente de ter estado ocupado com a pregação, porque se tivesse batizado, teria dado a alguns de vocês uma desculpa para dizer que tinham sido batizados como minha possessão e não de Cristo. Pois todo crente que lê e conhece os Coríntios e as epístolas aos Coríntios sabe a carnalidade, a fraqueza espiritual que existia naqueles crentes. Portanto, o assunto principal aqui em 1 Coríntios não é batismo, e também Paulo não está menosprezando o batismo. Simplesmente se alegra de que um ato seu não possa ter sido mal interpretado pelos coríntios como anexar os homens a si mesmo, a Paulo, e não a Cristo. Mas será que ficou claro para você o assunto? Outro versículo que apontam e usam para o não batismo em nossos dias é Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz o seguinte, eu vou citar aqui. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus e na doutrina dos batismos. Este é o versículo. Estes são os versículos, Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos analisar esses batismos que nós encontramos aí neste versículo no contexto para ver se esses batismos se referem ao batismo cristão. A advertência iniciada em Hebreus capítulo 5, versículo 11, continua por todo este capítulo 6 de Hebreus. Antes de tudo, os leitores em Hebreus são exortados a deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Literalmente seria mais ou menos desta forma: a palavra do início da doutrina de Cristo, ou a palavra inicial da doutrina de Cristo. Sem dúvida que isto se refere às doutrinas básicas da religião ensinadas no Antigo Testamento e destinadas a preparar Israel para a vinda do Messias. Porque a Epístola aos Hebreus é uma carta exclusiva direcionada aos hebreus, aos judeus, aos crentes judeus. Essa doutrina está listada na última parte do versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 6. Elas não são as doutrinas fundamentais do cristianismo, mas os ensinos de natureza elementar que formava a base para a construção posterior. Elas não completavam o Cristo ressurreto e glorificado. A carta aos Hebreus, como diz o título, era aos judeus que se converteram ao cristianismo e que, com o passar do tempo, estavam querendo voltar ou conservar alguma coisa do que Deus tinha dado para eles na antiga aliança. Mas tudo aquilo não passava de sombras, pois eles agora tinham a realidade em Cristo. A exortação aqui em Hebreus, então, sobre os batismos ou em geral, a exortação em Hebreus é para deixar esses princípios básicos, não no sentido de abandoná-los como inúteis, mas de avançar deles para a maturidade. Como consequência, o período do judaísmo foi um período
de infância espiritual. O cristianismo representa a fase adulta, estabelecido o fundamento. Então, no momento que o cristianismo chegou e foi estabelecido o fundamento, o próximo passo é construir sobre ele. O fundamento doutrinário foi assentado no Antigo Testamento e inclui os seis ensinamentos básicos listados aí em 1 Coríntios capítulo 1, aliás, em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. As grandes verdades do Novo Testamento quanto a Cristo, sua pessoa e obra, representam o ministério da maturidade. A primeira doutrina do Antigo Testamento é o arrependimento de obras mortas, que estão mortas. As obras que estão mortas. Isto foi constantemente pregado pelos profetas, assim como pelo precursor do Messias, João Batista. Todos eles clamavam ao povo a deixar suas obras que estavam mortas, no sentido de que eram destituídas de fé. Obras mortas também podem se referir às obras que inicialmente eram corretas, mas que agora são mortas desde a vinda de Cristo. Todos os serviços relacionados à adoração no templo, por exemplo, tornam-se obsoletos com a obra de Cristo concluída. Em segundo lugar, o autor aos Hebreus menciona a fé em Deus. De novo, trata-se de uma ênfase ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo é quase invariavelmente apresentado como objeto da fé. Não que isso substitua a fé em Deus, mas a fé em Deus que deixa Cristo fora torna-se inadequada. O ensino sobre os batismos não se refere ao batismo cristão neste versículo. Eu uso este versículo para apoiar isto, mas não está se referindo. Mas é a cerimônia de lavagens que era uma figura de destaque na vida religiosa dos sacerdotes e do povo de Israel. Também você pode ler também Hebreus capítulo 9, versículo 10. É bom destacar que a palavra no grego para batismos aqui em Hebreus capítulo 6, nesse versículo que nós mencionamos, não é a mesma palavra para batismo em outros lugares. Para batismo, a palavra usada geralmente no grego é baptismo. Isto é, aqui em Hebreus capítulo 6, a palavra é baptismoi. No grego são palavras diferentes, ou seja, rituais de lavagem. Então a palavra usada para batismo no cristianismo é diferente desta que temos em Hebreus. Portanto, se esse versículo não está tratando do batismo cristão e nem o contexto está associado a ele, é uma realidade isto. Em Hebreus capítulo 28, versículos 19 a 20, o Senhor Jesus, após a morte e ressurreição, e agora como cabeça da nova criação, ele lançou a grande comissão, contendo ordens permanentes para todos os crentes durante a atual fase do reino, o tempo entre a rejeição do rei e seu segundo advento. A comissão dada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, contém 3 ordens, não sugestões. Primeiro, ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Note aqui que ele envia seus discípulos aos gentios. Isso não pressupõe a conversão do mundo. Por pregar o evangelho, os discípulos eles iam ver outros tornando-se aprendizes ou seguidores do Salvador de toda a nação, tribo, povo e língua. A segunda ordem era batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os mensageiros de Cristo têm a responsabilidade de ensinar acerca do batismo e enfatizá-lo como uma ordem a ser obedecida. No batismo do crente, os cristãos identificam-se publicamente com a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles reconhecem que Deus é seu Pai, que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador,
e que o Espírito Santo é alguém que habita neles e capacita a ensiná-los. Uma observação de relevância devemos fazer aqui. Quando é dito o nome, a palavra nome, onde temos batizar em nome, do versículo 19 aqui de Mateus capítulo 28, está no singular. Um nome, ou essência, mas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, continuando na terceira ordem, é dito, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A comissão vai além de evangelizar, fazer prosélitos e deixá-los cuidar de si mesmos não é o bastante. Eles devem ser ensinados a obedecer aos mandamentos de Cristo, como delineados no Novo Testamento. A essência do discipulado é tornar-se como o mestre. Isso é conseguido por ensinamento sistemático da palavra e submissão à mesma. Toda a história do livro de Atos tem um período de mais ou menos 30 anos, então toda a história que está no livro dos Atos dos Apóstolos, que é um período de 30 anos, deveria ser suficiente para mostrar que o batismo fazia parte integral da igreja primitiva. O batismo cristão não é e nunca foi uma cerimônia judaica e nem tampouco os que foram batizados no livro de Atos fizeram tal coisa, mas sim obedeciam ao Senhor Jesus, que disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Estas palavras do Senhor Jesus, como você deve saber, estão em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20.